5 pontos do calvinismo não foram definidos por Calvino, não eram da época de Calvino. Os 5 pontos do calvinismo, eles foram gerados e produzidos numa controvérsia entre os discípulos de um homem chamado Jacob Arminius e os discípulos, obviamente, de Calvino. E essa controvérsia aconteceu na Holanda. O nome dos arminianos daquela época eram chamados de remonstrantes. O que significa remonstrante? São os opositores, aqueles que se opuseram à doutrina convencional, que era calvinista. A controvérsia entre os arminianos e calvinistas aconteceu na Holanda por volta do ano de 1610. Mas esse tal de Jacob Armínio, ele morreu em 1609, ele já era professor da Universidade de Leiden e ele influenciou muitos e muitos alunos da Holanda que eram calvinistas, obviamente. Então ele virou um cara muito influente e começou a rejeitar os ensinos calvinistas. Ele mesmo era um calvinista, mas começou a rejeitar esse tipo de fé. Essa controvérsia se espalhou pela Holanda, então os discípulos dele produziram um documento. Qual o nome desse documento? Os 5 artigos. Esse era o nome. Os 5 artigos. E o que eles queriam dizer com esses 5 artigos? Era uma espécie de aprofundamento do que Calvino entendia da salvação. Então eles mudaram algumas coisas, fizeram um documento e apresentaram em 1610 para o Estado holandês. Lembra que a igreja, naquela época ainda, tinha conexão com o Estado é quem aprovava ou desaprovava qualquer coisa. Então, ofereceram esses 5 artigos para o Estado holandês, eles examinaram aquele documento e esses caras ficaram conhecidos como os opositores, ou os remonstrantes. E então, a igreja calvinista, a igreja reformada da Holanda, ela deu uma resposta a esses 5 artigos. E como é que ficou conhecido essa resposta? Ficou conhecido como os cânones de Dort. Por que Dort? Dort era a cidade na Holanda onde o sínodo, para quem não é presbiteriano, uma rápida informação. A nossa estrutura política, ela funciona mais ou menos assim, um governo. Conselho, que é o pastor e os presbíteros da igreja. Segundo, o presbitério, que é a reunião de pastores e presbíteros que representam várias e várias igrejas de uma reunião, de uma região. O sínodo, que representa a reunião dos presbitérios de uma região. E o Supremo Concílio ou Assembleia Geral, que é a igreja em níveis nacionais. Entenderam aí? Então aquele sínodo, que era, vamos dizer assim, um órgão da igreja que tratava das questões em âmbitos nacionais, foi tratar o assunto. E eles trataram isso começaram a tratar dia 13 de novembro de 1618. E foram até 9 de maio de 1619. Foram mais de 6 meses trabalhando em cima daqueles 5 artigos. E então, produziram esse documento chamado os Cânones de Dort, que foi aprovado pelos 86 teólogos. Eu coloquei no slide anterior que aqueles 5 documentos dos arminianos, eles eram assinados por 46 pastores. E o Sínodo de Dort foi produzido por 86 teólogos, mais umas dezenas de outras pessoas, que eram profissionais liberais. Muito bem, e aí então essa resposta ficou conhecida como os 5 pontos do calvinismo, em resposta aos 5 artigos dos remonstrantes ou arminianos. Eles não são um resumo da fé reformada, eles são apenas uma resposta específica a uma questão de doutrina que aconteceu na Holanda. Que Deus abençoe vocês, espero que vocês estudem mais e melhor. Curta o vídeo e, por favor, vá aqui nos comentários, deixa um comentário se você gostou, se você não gostou, ou se tem alguma recomendação, sugestão, ou se você teve alguma dúvida do conteúdo que a gente trabalhou aqui, tá bom? Fique com Deus, te vejo num próximo vídeo e tchau!